Shalom, estamos aqui para nossa live. Nós vamos falar hoje sobre aguçando seu desejo. Está baseado em Gênesis 2, Apocalipse 21 e Apocalipse 22 e mais alguns versículos soltos que eu sempre deixo, como vocês sabem, como eu sempre digo, no final da live. Gênesis 2, 8, diz assim: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência entre o bem e o mal. Versículo 10 diz assim: E saía um rio do Éden para regar o jardim. O ouro dessa terra era bom, e tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que delas comeres, certamente morrerás. A Bíblia diz que Deus, Ele mesmo plantou o jardim, como nós lemos aqui em Gênesis 2, e fez brotar árvores que eram agradáveis, tanto para comer, os frutos, como as árvores eram belas às vistas. E havia também a mais importante delas, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e tinha ali também um rio para regar o jardim. Ouro, pedras preciosas, e Deus colocou o homem. Mas o que aconteceu? O homem desobedeceu e procurou desculpas para o seu pecado. Como hoje a gente peca e procura desculpinhas para o nosso pecado. E Deus o expulsou daquele paraíso. Era realmente um paraíso. Ele não precisava nem lavrar a terra. Então o homem teve que viver fora desse paraíso, cuidando da terra para sobreviver. Hoje a terra está dessa forma que nós vemos, e o homem ainda continua lutando para sobreviver. E Deus maravilhoso, como só Ele é, glória a Deus por isso, criou um meio para se aproximar novamente desse homem que pecou e que foi quebrado o vínculo com ele. O homem ficou separado de Deus através daquele pecado lá no Éden. Então Deus, Ele maravilhoso, criou um meio para aproximar esse homem dele, cancelar esse pecado do homem. Então Ele nos enviou quem? Jesus. Jesus, Ele, através da salvação, para quem aceitar e permanecer, obedecer, ficar fora de desobediência, esse homem vai se aproximar realmente de Deus, através de Jesus da salvação. Então Deus, Ele sempre procura um meio de aproximar o homem dele. Ele nunca desistiu do homem até hoje. Que maravilha! O amor enorme. O homem pecou no jardim do Éden. Deus fez um jardim maravilhoso para que a gente pudesse morar. A gente não precisava fazer nada, só cuidar, olhar, ser responsável e não pecar. E o que aconteceu? Veio a desobediência. Era uma delícia aquele lugar. E o homem hoje está
na terra fora do jardim e trabalhando, batalhando para sobreviver. Mas Deus, com toda a misericórdia dele, não desistiu do homem que estava separado dele pelo pecado, porque Deus é santo e o santo não se une ao pecado. Então o homem estava com o vínculo quebrado, ele estava separado. E Deus misericordioso foi lá, procurou, encontrou uma solução, mandou Jesus para ser essa ponte, para nos trazer a salvação e tornar chegar o homem a Ele. Ele não desiste de nós, de nenhum de nós. Olha só o que Deus fez. Aqui em Apocalipse 21, fala de uma cidade que Deus projetou lá no céu para nós. E levou-me em espírito a um grande alto monte, mostrou-me uma grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Isso foi João. O anjo levou João no alto monte e começou a mostrar as visões para ele. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. E tinha um grande alto muro, com 12 portas, e nas portas 12 anjos. E nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Era maravilhosa a cidade que Deus mostrou para João, que estava preparado. Olha só, ele criou um jardim e o homem perdeu esse jardim. E ele criou uma cidade linda, indescritível. O muro da cidade tinha 12 fundamentos e nele os nomes dos 12 apóstolos e do Cordeiro, que é Jesus. A cidade estava situada num quadrado, ela era quadrada e o seu comprimento era tanto como a sua largura, e mediu a cidade, a Cana, até 12.000 estádios. Essa era a medida da cidade. E o seu comprimento e largura e altura eram iguais, e mediu o seu muro 144 côvados, conforme a medida de homem, que é do anjo. Então, quer dizer, a medida dos anjos são igual à medida de um homem. E a fábrica do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante ao vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. Eles eram feitos com 12 tipos de pedras. E as 12 portas eram 12 pérolas. Que maravilha! As portas da cidade eram feitas de pérolas. E a praça da cidade era de ouro puro, como vidro transparente, e nela não vi templo, diz o apóstolo João, porque o seu templo é o Senhor. Quer dizer, lá não existia igrejas, só existia o Senhor, o trono do Todo-Poderoso e o Cordeiro, que é Jesus. Ela não tinha sol, ela não tinha lua. Por quê? Porque a glória de Deus alumiava e o Cordeiro era a sua lâmpada. Muito lindo, uma cidade do sonho Deus preparou. Por quê? Porque o homem perdeu o Éden. Então Deus pensou, eu creio, vou preparar uma surpresa bem melhor, porque Deus, diz a Bíblia, que Ele sempre tem o melhor para cada um de nós. Então Ele preparou essa cidade maravilhosa. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. Então ali só haverá dia. E a glória de Deus trará honra e glória das nações. Era esplendorosa aquela cidade.
E mostrou-me um rio de água viva, claro como cristal, que procedia do trono e do Cordeiro. O rio saía do trono de Deus. No meio da sua praça, de uma outra banda do rio, aquele rio que saía do trono, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de cada mês, de mês em mês. As folhas são para a saúde das nações, e ali nunca mais haverá maldição contra ninguém. Era maravilhosa aquela visão que João estava tendo daquele lugar. Imagine, o homem perde o Éden, que era um jardim lindo, maravilhoso. Era um paraíso. E quebrou a relação com Deus. E Deus, Ele fez uma coisa muito maior, muito melhor, para que o homem fosse morar lá. Por quê? Porque o homem, depois que ele saiu do jardim do Éden, ele destruiu a terra. A terra está destruída e o homem lutando para sobreviver. Como está escrito aqui na palavra, que depois que o homem saiu do Éden, ele foi morar fora do Éden e lutar para a sobrevivência. Lá ele não precisava plantar, não precisava nada, apenas cuidar daquele jardim lindo. Mas Deus, com a sua misericórdia, tão maravilhoso como Ele é, Ele não desistiu do homem. Ele construiu um lugar lindo, uma cidade, como eu falei no começo da live. É esplendorosa. Diz a Bíblia que ela está lá e ela vai descer do céu para nós. Olha só. No meio da praça, de uma outra banda do rio, estava a árvore da vida. Vocês lembram que lá no Éden tinha a árvore do conhecimento entre o bem e o mal. Aqui nessa cidade, Deus colocou a árvore da vida. E ali nunca mais haverá maldição. E verão o seu rosto, e às suas testas estará escrito o seu nome. Pensa num lugar lindo, maravilhoso que Deus preparou para cada um de nós. O versículo 5 de Apocalipse 22 diz assim: e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada e nem de luz. Por quê? Porque o Senhor Deus reinará para todo sempre e os alumiará. Que lindo, né? O Senhor vai ser a luz daquela cidade. Maravilhoso. Então, Deus, Ele não desiste do homem. O homem, às vezes, desiste de Deus, mas Deus nunca vai desistir do homem. Ele sempre vai criar uma alternativa para chegar esse homem para perto dele. Sempre. O homem quebrou a relação com Deus pecando, desobedecendo, e Deus mandou Jesus. Deus mandou a salvação. O homem foi expulso daquele jardim, porque aquele jardim era santo, e o homem pecou, o homem estava em pecado, então Deus expulsou ele do jardim pela desobediência, mas criou essa cidade. Deu mais uma chance para o homem ter um final feliz. Deus sempre quer dar um final feliz para o homem. Nós é que sempre estamos desobedecendo, quebrando essa relação com Deus, sempre procura nos dar cada vez mais coisas maravilhosas, cada uma mais maravilhosa do que a outra. Ele formou essa cidade linda, esplendorosa. Olha só o tamanho dessa cidade. Ela, na medida
de hoje, teria mais ou menos, isso é um cálculo, não é uma coisa certa, mas mais ou menos 360 mil quilômetros de altura, como diz a palavra aqui. Ela é um quadrado, e se é um quadrado é a mesma altura, a mesma largura e o mesmo comprimento. Pense, 360 mil quilômetros quadrados. É uma coisa que ninguém nunca viu igual. Os muros dela, diz a Bíblia, que também são quadrados, né? Ao redor da cidade, claro, 600 quilômetros, aproximadamente isso é o que a gente pesquisou e achou, mas é uma coisa que a gente não sabe realmente, mas a Bíblia diz que é esplêndido. 600 quilômetros de muro ao redor dessa cidade, de cada lado. E a altura é a mesma. Então, é coisa absurda. É coisa linda demais. É maravilhosamente esplêndida essa cidade. E Deus, como sempre, nos dá, como eu disse, aquilo que há de melhor. Então, Ele criou aquele jardim que era uma maravilha. Agora, Ele criou uma cidade que é muito mais maravilhosa do que aquele jardim. Para você morar, para mim morar, para nós morarmos. Você não consegue ter noção do que é aquela cidade aos nossos olhos e aos nossos pensamentos. Mas será que o nosso desejo está aguçado realmente o suficiente para merecer tudo isso? Será? Você realmente deseja isso? Você deseja ter esse relacionamento com Deus restaurado para morar nesse local lindo, maravilhoso que Deus preparou para nós? Ele preparou para nós. Não foi para outra pessoa. A única coisa que você tem que fazer e eu tenho que fazer é o quê? Construir de novo o relacionamento e manter. Aí você me diz, Luz, mas é tão difícil manter um relacionamento com Deus. E eu te digo que realmente é. Não é fácil, porque o relacionamento com Deus exige a renúncia. A nossa renúncia do nosso eu. O nosso eu, ele só bate naquilo que é contra a vontade de Deus. Olha, é uma luta tremenda entre a minha vontade e a vontade de Deus. Então, isso que é o difícil. Mas Deus, Ele é muito maravilhoso, Ele nos deu Jesus. Ele quis restaurar essa ligação. Não é difícil, você tem que fazer o quê? Aceitar essa restauração, que é a salvação. A salvação é de graça, você não tem que fazer nada. A única coisa que você tem que fazer é manter ela. É manter sua salvação. E nesse mundo, eu sei que não é fácil. Exige muitos desejos nesse mundo. Então, o que nós temos que fazer? Por que essa live chama-se Aguçando o Seu Desejo? Você precisa aguçar esse desejo de morar nesse lugar, de ter um relacionamento sério com Deus e de ter um final feliz, o final feliz que Deus preparou para cada um de nós. Deus, Ele não desistiu de você. Mesmo com tudo isso que o homem fez, quebrando todas as regras, destruindo aquele jardim, destruindo essa terra que Deus nos deu para morar, Ele ainda não desistiu de nós. Isso é um amor sem limite. É um amor que supera
toda a inteligência. É um amor sem igual. Essa cidade que Deus fez para nós, ela é algo incomparável, ela não tem como se comparar. E o símbolo de majestade, de grandiosidade e suficiência, porque lá diz a Bíblia que não vai precisar nem de lâmpada. Eu estou aqui brigando com a minha iluminação há horas. Lá não vai precisar de lâmpada. Por quê? Porque Deus é a luz. A glória de Deus, ela vai ser de uma intensidade. Ele vai morar conosco. No jardim, diz a Bíblia que Deus visitava. Deus visitava na virada do dia, quer dizer, à tardezinha Deus chegava lá para visitar o homem. Nessa cidade Deus foi mais além. Ele quer morar com o homem. Ele não desiste desse relacionamento. Não existe uma cidade, nunca existiu e não dá para se imaginar as dimensões dessa cidade, a santidade que há nessa cidade. É o lugar mais íntimo da comunhão com Deus. Por quê? Porque Ele vai morar conosco. Ele vai ser a luz daquela cidade. A Bíblia diz que lá não haverá mais noite. Por quê? Porque Deus vai estar lá o tempo todo. Então não vai haver noite. Aqui na terra há noite, por quê? Porque Ele deixou o sol e a lua circulando ao redor da terra. Aí vai tendo dia e vai tendo noite, mas lá não vai ter noite. A luz vai ser Deus e Deus vai estar lá constantemente. É maravilhoso. João não viu santuário lá, quer dizer, ele não viu igrejas lá. Não havia, diz a Bíblia. Por quê? Porque o próprio Deus estava lá. Ele vai habitar conosco lá. Já pensou? Você já pensou? Você morando com Deus, pertinho ali, todos os dias, todos os minutos, você vendo a Deus, se relacionando com Deus. É uma coisa que não dá para imaginar a maravilha que Deus preparou para você. Mas para isso nós temos que aguçar tanto, mas tanto o nosso desejo de estar nesse lugar com Ele, que você vai superar todas as dificuldades para chegar lá. É isso aguçar do seu desejo. O próprio Deus vai estar lá. A glória de Deus lá é tão intensa que não vai haver noite, que não vai precisar de luz, nem de sol, nem de lua, nada. Já pensou? Você já pensou? Você morando com Deus, pertinho ali, todos os dias, todos os minutos, você vendo a Deus, se relacionando com Deus. É uma coisa que não dá para imaginar a maravilha que Deus preparou para você. Mas para isso nós temos que aguçar tanto, mas tanto o nosso desejo de estar nesse lugar com Ele, que você vai superar todas as dificuldades para chegar lá. É isso aguçar do seu desejo. O próprio Deus vai estar lá. A glória de Deus lá é tão intensa que não vai haver noite, que não vai precisar de luz, nem de sol, nem de lua, nada.
Existe um rio que ele sai do trono de Deus e do Cordeiro. E ele corre no meio da cidade. E a água é cristalina. Então esse rio ele vem diretamente do trono de Deus e do Cordeiro. Significa o quê? Que a nossa salvação, ela vem de Deus. O que é salvação? É você ser salvo de algo. Então Deus, ele salva você de algo. Para acontecer isso, o que eu tenho que fazer? Aguçar o meu desejo. Aguçar tanto o meu desejo a ponto de eu desejar estar nesse lugar todos os dias. Todos os dias. É isso, a salvação ela vem diretamente do trono de Deus. E é de graça. Deus é maravilhoso. Depois daquela quebra lá no Éden, ele deu um jeito, ele criou um projeto. E ele criou a salvação. Para quê? Para que a gente tivesse um relacionamento com ele, para que a gente tivesse um final feliz. Deus não desiste do homem. Ele está caindo, ele está quebrando as regras, ele está destruindo o jardim, ele vai morar na terra, ele destrói a terra e Deus está ali, criando alguma coisa para salvar esse homem, mas não deixa, não desiste. E nós temos que aguçar esse nosso desejo de estar nesse lugar maravilhoso. A salvação é pela graça. O que é isso? Ela é de graça. A única coisa que você tem que fazer é manter. É manter ela ali. Até você chegar nesse lugar maravilhoso. E se Jesus não voltar antes, você vai. Você vai. Tudo está ali preparado, como eu li. O jardim também está lá. Você viu que lá tem um jardim? O jardim está lá, preservado às margens do rio da água da vida, como diz lá em Gênesis 2. Lá tinha aquele jardim do Éden, onde o homem morava. Então esse jardim existe nessa cidade. Olha só que maravilhoso. Além do jardim, Deus ainda fez uma cidade incrível para a gente estar lá. Então Deus, ele move céus e terra, como diz as pessoas, para estar com esse homem que ele criou. Por quê? Porque ele ama ele demais. Mas a gente não tem esse amor. O nosso amor é medido em gotículas. Gotículas. Às margens do rio da água da vida está esse jardim. A árvore da vida está acessível a nós lá. Você lembra daquela árvore? Que a gente não podia comer porque era do conhecimento entre o bem e o mal. E o que aconteceu? Essa regra foi quebrada. Então essa árvore está lá. O que é essa árvore? A comunhão com Deus está restaurada. Nesse tempo que você for morar nessa cidade, a sua comunhão com Deus vai estar restaurada. A árvore, aquela árvore proibida, ela vai estar no meio do jardim, na margem do rio. E você pode ter acesso à árvore da vida. Quer dizer, a sua salvação vem do trono. Você vai ter acesso a tudo ali. Nada vai te ser reservado mais. É maravilhoso. Por isso você precisa aguçar esse teu desejo de estar ali naquele lugar. Fazer de tudo. Merecer esse cuidado, esse carinho, esse amor imensurável de Deus.
e não quebrar regras mais. Deus é maravilhoso, Ele quer ver você feliz, Ele quer ver você ter um final feliz. Mas a gente só aguça o nosso desejo por coisas pequenas desse mundo. A gente não enxerga o que está por vir, como diz a Bíblia. O que está lá além. O desejo de Deus é nos dar tudo de melhor, de mais precioso. Você tira por aí. O homem vivia naquele jardim. Ele fez uma cidade e colocou aquele jardim. E está esperando por mim e por você. Basta um clique, seu e meu. Aguça o seu desejo de estar ali. Porque se você tiver o seu desejo aguçado, quando a tua carne, a Bíblia diz, olha só, aqui em Gálatas 5,17 diz que dentro de nós há uma guerra, há uma luta. E é isso que é o difícil. É isso aquela pergunta que alguém pensou, mas Luiz, como que eu vou fazer isso se é tão difícil? Esse é o pedacinho difícil, a luta que há dentro de você. Por quê? Porque para me agradar a Deus, eu tenho que me desagradar. Porque a minha vontade é sempre contrária à vontade dele. Mas por que isso? Porque a vontade de Deus, diz a Bíblia, é perfeita e agradável. A nossa vontade, os nossos desejos são momentâneos. São coisas momentâneas, são felicidades momentâneas. E a gente não pensa nessa felicidade eterna que Deus preparou para cada um de nós. A gente só pensa aqui. Eu vou viver esse momento aqui. Amanhã se der eu faço. Amanhã se der eu faço. Não, mas aí Deus deixou a salvação, qualquer coisa eu digo que eu quero ser salvo, eu agarro essa salvação e não é assim. Não é assim. Deus, Ele é onisciente, onipresente. Ele te formou. Antes de você ter sido formado, Ele já te conhecia, diz a Bíblia. Ele conhece cada centímetro seu. Então, se você pensa nisso, amanhã eu vou fazer. Não, mas aí se a coisa apertar, eu agarro a salvação e aí eu estou salvo. Não é assim. Deus, Ele conhece o que está dentro do nosso coração. Se a coisa é verdadeira ou se é só um H. Você precisa aguçar o seu desejo de estar nesse lugar, de ter essa felicidade final. Porque essa nossa vida é passageira. Você vê que com um clique alguém morre. Mas fulano estava ali comigo ontem, legal, bacana, sorrindo, e rapidamente ele foi. É passageiro. A nossa vida, ela é lá do outro lado dessa vida aqui. Dessa vida humana. Ela é uma vida espiritual. Ela é uma vida espiritual. Quando você chegar lá no finalzinho aqui, vai decidir para onde realmente você vai e o que você vai ter. Se você vai ter felicidade eterna ou se você vai ter infelicidade eterna. Mas o desejo de Deus é que nós tenhamos o de mais precioso. Tanto é que toda vez que o homem quebra, ele quer consertar. Só que não depende só dele. Por quê? Porque ele, diz a Bíblia, ele não é homem. Ele é Deus.
Diz a Bíblia que ele não é homem para que minta. Os homens mentem, Deus não. E o que ele nos deu? Ele nos deu o livre-arbítrio lá naquele dia no Jardim do Éden, quando o homem comeu o fruto do conhecimento entre o bem e o mal. Deus nos deu o poder de escolher. Foi ali. Além do homem pecar, ele ainda ficou com esse poder de escolha. Porque ele comeu o fruto do conhecimento do bem e do mal. Então, se ele conhece o bem e o mal, ele pode escolher o que ele quer para ele, o bem ou o mal. E é isso que acontece. Isso é a sabedoria. Pegou a sabedoria de Deus? Ele não pode decidir por você. Olha, Claudiana vai ser feliz eternamente. Olha, Jefinho vai ser feliz eternamente. Não, não é assim. Você escolhe. E a nossa escolha não é só, Deus, eu quero ir para a eternidade contigo. Não, você precisa fazer por onde. Você precisa aguçar o seu desejo tanto que ele domina a tua alma. Porque aqui em Gálatas 5,17 diz que dentro de nós há uma luta, o espírito contra a nossa alma. Por quê? Raciocine comigo. Diz a Bíblia que Deus, ao fazer o homem, soprou o espírito dele em cada um de nós. Toda vez que alguém nasce, Deus sopra o espírito dele e você tem vida. Esse espírito é para quê? Para convencer a sua alma a andar em retidão, a andar conforme a palavra. Deus é maravilhoso. Meus amores, Deus é lindo. Olha só, Ele deixou a palavra para você seguir. Tá tudo aqui. Tá tudo aqui escrito. O que você faz, o que você deixa fazer, o que é isso, o que é aquilo. Além de deixar o norte, a Bíblia, para você poder seguir nessa vida. Aí quebrou a relação, ele foi lá, consertou, trouxe Jesus. Jesus morreu para você ter a opção de ter a salvação ou não. Salvação de quê? Dessa vida eterna. Feliz ou não feliz. Sabe o que é isso? Existe essa luta do Espírito de Deus dentro de você contra a sua alma. Mas Luz, o Espírito de Deus dentro de mim? Sim. Sabe, quando você está fazendo uma coisa que a gente diz que é errada, que você não está agradando a Deus e alguma coisa lá dentro de você fica, não faz isso, não vai dar certo e tal. Isso é o Espírito Santo de Deus. Não, é minha consciência. A consciência é o Espírito Santo de Deus em você falando. Então existe essa luta dentro de você, por isso que é difícil. Esses dias eu estava lendo uma reportagem do pastor e ele disse, mas é muito difícil ser salvo. Realmente, é quase impossível, ele disse. Eu falei, não é quase impossível. É possível, porque Deus diz que é Ele que nos dá força. Então o que acontece? Se entrega, você vai ter força. É Ele que gera essa força dentro de nós. Para quê? Para a gente lutar contra nós mesmos. Engraçado, não é? A luta não é contra nada lá fora. É contra nós mesmos. Se eu estou viciada, minha carne quis e eu deixei. Se eu fizer alguma coisa ruim, pequei, é o quê? Eu deixei acontecer. É aquela luta o tempo todo. A gente mata um leão por dia, diz alguns por aí. É verdade, você precisa estar matando a sua carne todos os dias, porque essa carne nossa aqui, diz a Bíblia, ela é podre. Ela só puxa pro lado ruim.
mas você pode dominar. A Bíblia diz isso, que o espírito domina a alma. Como? Se eu deixar, se eu ajudar, né? Eu preciso ajudar nesses conceitos aí. É eu que começo a fazer o meu caráter de Cristo. São os conceitos. E os conceitos estão onde? Aqui na palavra. Aqui dentro, com o Espírito Santo de Deus. Aí dentro de você. Então aguce esse teu desejo a ponto de você ficar ligadinho aí nesse porém dessa luta e você ganhar todos os rounds. É isso que Deus quer. O Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de nós. Ele tenta convencer a nossa alma todos os dias, todos os momentos, e ela faz o contrário. Se nós não militarmos isso aí, também não começar a colocar os nossos conceitos como conceitos bons, santos, forçar essa alma a ter conceitos santos de Deus, do Espírito Santo que grita dentro de nós, não vamos conseguir chegar lá nesse final feliz, morar nesse lugar lindo, maravilhoso que Deus preparou para nós e morar com Ele. No jardim ele visitava só na virada do dia, diz a Bíblia. Agora ele quer morar. João viu isso. Lá na cidade não existe noite. Por quê? Porque lá não existe lâmpadas, lá não existe energia, lá não existe sol, lá não existe lua. Lá existe o quê? A essência de Deus é tamanha. A presença de Deus é tamanha que é a luz da cidade. Você já imaginou morar todos os dias, estar ali do ladinho de Deus? É esplêndido. Então esse é o final feliz que Deus preparou para os homens. Ele perdeu o Éden, ele fez essa cidade e ainda colocou de grátis o jardim do Éden lá. Já pensou? Por quê? Porque Deus sempre tem o melhor para nós. Nós é que precisamos dar o melhor de nós mesmos. Para quem? Para nós mesmos. Por quê? Porque eu dando o melhor de mim para mim, eu colocando meus conceitos em dias, eu aprimorando essa alma, eu vou fazer isso por Deus? Não, eu vou fazer isso para mim, porque é eu que vou morar lá com Ele. Você tá entendendo o que você tá fazendo para você? Ai, menina, escova esses dentes direito. Ele vai lá, faz de conta e volta. Os dentes é dele. Tá entendendo? É para você, a vida eterna, feliz é para você, não é para Deus. Então é você que tem que correr atrás, é você que tem que se aprimorar, é você que tem que aguçar esse desejo aí dentro de você. Amém? Você está entendendo a sabedoria de Deus nessa noite para você? O desejo dele é esse, de morar conosco, de formar de novo aquele relacionamento que ele tinha conosco. Tinha uma vez na virada do dia ver o homem. Agora não, agora ele quer morar com o homem. Cada vez mais ele está fazendo uma coisa melhor, mas o homem, ele não enxerga, ele não entende. Por quê? Porque ele deixa se cegar. Deus, ele te deu sabedoria.
Eu não sei disso porque alguém me ensinou, não. Eu sei disso porque eu leio a palavra, eu busco, eu oro, eu peço para esse Espírito Santo que existe aqui dentro de mim, para ele dar me mostrando o caminho. Não sou melhor do que você. Você também pode. Ele existe aí dentro. Amém. Então a gente é que tem que se esmerar todos os dias para ter uma vida regrada, santa, conforme Deus manda. Eu não estou falando para você ir para dentro de uma igreja, morar dentro de uma igreja. Uma igreja é muito bom. Eu aprendi vários conceitos dentro de uma igreja. Mas você tem que aprimorar os seus conceitos de acordo com a palavra. Você tem tudo aí na mão. Tem o Espírito Santo para estar te regulando. Tem a palavra para estar te norteando no teu norte, para você seguir. Falta o quê? Sua vontade, o seu desejo. Só isso. A nossa salvação é de graça. Deus, Ele nos deu a salvação de graça. Não cobrou nada. E olha que maravilha. Jesus era o único filho que Ele tinha, diz a Bíblia. Você sabia que Jesus é o único filho de Deus? É o único. Às vezes a pessoa fala, sou filho de Deus. Não, você não é filho de Deus. Jesus é o único. E aí você ficou sério agora, né? Mas é verdade. A Bíblia diz isso. Jesus é o único filho. Por isso que Deus deu o único filho, unigênito. Unigênito quer dizer o único que Ele tinha. Para vir, morrer. Para fazer essa ligação entre Ele e o homem, através da salvação. Se você aceitar aquele sacrifício que Jesus fez por você, que Deus mandou Jesus para fazer, você conserta esse relacionamento com Deus. Aprimorando esses conceitos, você está indo em direção a essa cidade linda. Por que Jesus é o único filho? Porque você vai ser adotado. A Bíblia diz isso. Nós vamos ser salvos por adoção. Deus, Ele vai nos adotar através do sacrifício de Jesus. Nós somos filhos adotivos. Por que nós temos parte lá no reino? Porque filho adotivo também tem parte no que o pai tem. Entendeu? Então é isso. Se você não aceitar aquele sacrifício de Jesus, se você não se colocar realmente na posição todos os dias, não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Como é que está o teu desejo? Pensa nisso agora. Como é que está o teu desejo? Quanto você tem desse desejo de estar nesse lugar maravilhoso? Quanto você tem aguçado esse desejo durante todos os dias da sua vida? Amém? É sobre isso que o Senhor está falando para nós nessa noite. O desejo dele é estar conosco sempre. Mas e o nosso? Quanto você tem desse desejo de estar com Deus para sempre? Você realmente deseja essas delícias que Deus preparou nessa cidade, além da sua vida eterna, feliz? Você já pensou o outro lado? Uma vida eterna infeliz, no sofrimento. A Bíblia diz aqui: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz
e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Jesus, ele mostrou isso aqui para João. Diz a Bíblia que ele pegou João, levou em espírito. Então, quer dizer, Jesus deu essa visão para João. E ele diz que testifica sobre isso. E ainda diz mais: se alguém tirar ou acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. Já pensou? Que responsabilidade, até aquela responsabilidade de João de escrever isso aqui do jeitinho que ele viu. É muita responsabilidade. E essa cidade, ela existe, é a cidade santa, ela vai estar lá para você e para mim. Ali, diz a Bíblia que no versículo 5 do capítulo 22, ali não haverá noite, não necessitará de luz, e o Senhor estará alumiando para todo sempre. E nós vamos reinar com Ele. Já pensou que coisa maravilhosa? O que eu tenho que fazer para isso? Somente adestrar minha alma, através do que o Espírito Santo diz aí, como se dizem na sua consciência. Amém? Você realmente tem se esforçado para isso? Você realmente tem desejado isso? Você pelo menos sabia disso? Está aqui na palavra. Deus deixou a palavra. Ah, Luz, mas de onde veio essa Bíblia? Diz a Bíblia que ela foi escrita pelos apóstolos de Jesus. Tudo que ele ensinava, eles iam escrevendo e guardando, e aí deixaram essa Bíblia para mim e para você, para a gente se guiar. Tudo isso está reservado àqueles vencedores. Vencedores de quê? De mim, de você mesmo. Você precisa vencer você. Você precisa vencer os seus desejos. E deixar que os desejos do Espírito seja concentrado em você, para você poder chegar nesse lugar, né? A luta é essa. Você precisa adestrar a sua alma. Então, olha só, Apocalipse 3:5, Apocalipse 17:8, Apocalipse 21:27, não precisa você ficar agoniado em guardar, porque eu vou deixar tudo lá no final da live, os versículos para você, eu sempre deixo. Então tudo isso está reservado para quem? Para aqueles que vencerem, aqueles que se vencerem. Você precisa vencer você. Você precisa vencer os seus desejos. E deixar que os desejos do Espírito seja concentrado em você, para você poder chegar nesse lugar. A luta é essa. Você precisa adestrar a sua alma. Apocalipse 3:5, Apocalipse 17:8, Apocalipse 21:27, tá tudo lá no final da live, os versículos para você, eu sempre deixo. Então tudo isso está reservado para quem? Para aqueles que vencerem, aqueles que se vencerem, aqueles que adestrar a sua alma conforme o Espírito de Deus. Agradar a Deus sempre, todos os dias. São os valores que você tem que colocar aí dentro. Os valores de Cristo, de Deus, de Jesus, cujos nomes estiverem escritos no livro da vida. Essa cidade está preparada para os vencedores, aqueles
que os nomes estiverem escritos no livro da vida. Que livro é esse? Que vida é essa? Você acha que Deus, Ele ama tanto esse homem a ponto dele quebrar as alianças e ele construir outras coisas e construir outras coisas e construir outras pontes para essa ligação dele com esse homem? Você acha que ele não observa? Ele está filmando a gente. Existe os livros, aquele que não estiver escrito no livro da vida, o vencedor. O que é isso? Aquele que venceu o seu próprio eu, aquele que adestrou a sua alma. Mas o que é isso, Luz? Você precisa aprimorar essa sua alma. Como ela vai morar nessa cidade santa, se lá não existe pecado? Então os vencedores são esses. O nome que está escrito naquele livro são o nome desses vencedores que venceram a si próprio para chegar lá aprimorado. Amém? Que vida é essa? Vai estar escrito no livro da vida. A vida eterna. Aquela vida feliz que Deus tem sempre preparado para o homem quebra as regras e perde essa vida. E ele sempre está emendando ali, aqui e acolá. Ele não desiste do homem que ele criou, do homem que ele ama. Você ama, assim, um pouquinho só esse seu Deus? Você tem 1% de desejo de estar lá? Quanto por cento você aguça esse desejo a cada dia? A cada minuto? Quanto por cento você pensa sobre isso? Às vezes ninguém nunca pensa. O segredo é esse. A sabedoria é essa. Essa vida, ela é eterna. E ela é eterna com Deus. Apocalipse 14:1 diz: esses vão reinar com Deus e serão os habitantes daquela cidade. Esses quem? Esses vencedores. Esses aprimorados, com a alma aprimorada, lavada pelo sangue do Cordeiro. Aí você lembra, mas esse negócio de lavar no sangue do Cordeiro é tão antigo. Mas é isso, a salvação é isso. Se você aceita essa salvação, você está se lavando no sangue do Cordeiro. É assim. Aí você continua com essa salvação permanecendo ali para você. E como que eu faço isso? Através daqueles conceitos, através do Espírito Santo que existe dentro de você, através daquela luta do Espírito com a alma. É isso. É fácil? Não é. Mas a gente precisa priorizar, porque isso não é para Deus, é para você. Você não está fazendo nada para Deus, você está fazendo para você. Às vezes você esquece tanto de agradecer as coisas que Deus faz. Olha só tudo isso que Ele fez para manter o homem perto dele. E às vezes a gente não agradece nada, nem isso a gente lembra. A gente só lembra de pedir todos os dias. É um mendigo espiritual, é um pedinte, é um esmoléu. E Deus te fez para quê? Para ser santo, para morar com Ele, para desfrutar das coisas que há necessidade. Aqui diz na Bíblia, em Apocalipse 21, eu vou deixar para você, que a cidade, as ruas dela são de ouro, os muros de pedra preciosa. Você quer o quê? Mais do que isso? É maravilhoso.
É um final totalmente feliz. Mas isso depende de mim e de você, porque você tem a opção, você tem o poder de decidir. Deus não pode decidir por você. O Espírito Santo dele pode induzir a isso, mas ele não pode decidir. O poder de decisão é seu. Amém? Se você quer ser um habitante dessa cidade cheia dessas delícias, um esplendor maravilhosa, não existe, não dá para pensar. Não dá para pensar, porque essa cidade é uma coisa que não existe nem no nosso pensar, o mais sábio dos homens. As coisas que vão existir ali. Então você precisa aguçar esse seu desejo todos os dias de estar nesse lugar, de morar com Deus, pertinho dele todos os dias. Mas existe os que vão ficar fora dessa cidade. E aqui em Apocalipse 22:15 está escrito o que você tem que fazer para não estar nessa lista dos que vão ficar fora dessa cidade. Eu não vou ler para você, mas eu vou deixar no rodapé depois. Está escrito aqui os que vão ficar fora dessa cidade. Como está o teu desejo? Como está o teu desejo? Você tem realmente aguçado esse teu desejo de estar ali? Porque a nossa carne tem vários e vários e vários desejos que militam, que vêm contra os desejos do Espírito Santo. O desejo da nossa alma é totalmente o contrário. É só desagradar a Deus. Só desagradar a Deus. Mas a gente pode adestrar ela. Então, quanto disso você está fazendo? Quanto que você está adestrando, está aguçando esse teu desejo todos os dias? Amém. Que Deus abençoe cada um de nós nessa noite, amém? E que você guarde essa sua sabedoria que Deus te deu hoje. Ponha ela em prática. Que Deus abençoe, que você tenha esse seu desejo aguçado. Cada minuto, cada instante da sua vida. Fique na paz.